Deus Espírito Santo, que transformou tanta gente que perseguia Deus em filhos de Deus e também transformou a gente, possa nos conduzir nesse momento que nós queremos meditar na sua santa palavra, principalmente na epístola que nós acabamos de ouvir. Amém. Os irmãos, nós acabamos de ouvir ali esse relato do apóstolo Paulo. E se tem uma pessoa que, pelo menos no Novo Testamento, poderia sim se orgulhar das suas realizações, se orgulhar da sua dedicação à religião e usar isso até para pedir para Deus um bom lugar no céu, se tinha alguém que podia fazer isso, era o apóstolo Paulo. Aqui no nosso texto, versículos 4 a 6, ele fala do passado dele como um fariseu. O fariseu era um grupo religioso daquela época de Jesus. E ele fala como ele era dedicado, como ele era um religioso assim, fanático. Inclusive, ele ajudava a perseguir e prender cristãos para eles serem mortos. Porque ele achava que fazendo isso ele estava servindo a Deus. E aí no versículo 7 e 8, Paulo diz que isso agora não tem mais nenhum valor para ele. Ele jogou tudo isso fora como se fosse lixo. E lá na língua original, né, essa palavra que a gente traduz aqui, foi traduzida por lixo, né, ou por perda, a palavra que ele usa lá é até mais forte. Ele considera tudo como excremento. Diz, olha, tudo aquilo que eu era, isso tudo, diante do que eu tenho agora, não vale nada. E por que Paulo diz isso? Porque ele teve um encontro com Jesus. E ele não estava buscando Jesus, né? Pelo contrário, ele estava perseguindo, ele estava indo para a cidade de Damasco para lá prender mais cristãos. Jesus apareceu para ele e ele foi totalmente mudado, transformado. Então, baseado aqui no nosso texto, especialmente nos versículos 9 e 10, nós podemos, então, dizer isso aqui, que é o que Paulo está dizendo para nós. Pela fé em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Ele diz assim no versículo 9. Ele começa no 8, né? Ele fala, olha, eu perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele está dizendo, olha, eu não tenho nenhuma justiça, eu não posso ser salvo por fazer coisas, por cumprir a lei. Eu sou salvo pela fé em Cristo, pela justiça que Deus me dá em Jesus. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo, nós somos aceitos por Deus só dessa maneira, só pela fé. Então, aplicando isso já para nós não confiamos nas nossas qualidades, nós não confiamos nas nossas realizações, nas nossas obras. Quando Jesus entra na vida da gente, a nossa confiança em leis, em rituais, em regras, nas coisas que nós fazemos, tudo isso perde o sentido, porque Jesus já fez tudo por nós e para nós. E aqui Paulo não está dizendo que a gente não deve ter regras, que a gente não deve ter rituais, né? Por exemplo, o nosso culto, né? Ele tem rituais, né? Tem uma liturgia, né? Tem batismo, tem vários rituais. Ele não está dizendo que está errado, mas a gente não confia mais no ritual em si. Por quê? Porque tudo que nós precisamos, Jesus já fez. E aí, tem um estudioso da Bíblia que diz assim, ó, por que eu vou carregar no meu coração
o peso morto das tradições que não salvam, que só ocupam espaço. Por que eu vou continuar competindo com a justiça de Deus em Cristo, tentando embelezar os trapos da nossa justiça humana? Ele está dizendo, eu não posso competir com o que Jesus fez por mim na cruz. Não adianta eu querer ficar enfeitando a minha vida com a minha justiça, né? E ficar carregando tradições que só ocupam espaço. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele diz ali, né, que ele diz, eu perdi tudo para ganhar Cristo. Quando ele diz isso, ele não está falando só de teoria. Paulo perdeu realmente muita coisa. Ele perdeu o prestígio que ele tinha, né? Ele talvez continuasse naquele caminho, talvez ele ia ter uma carreira religiosa muito boa. Ele perdeu isso. Ele perdeu as amizades que ele tinha. Ele perdeu a segurança que ele tinha, a tranquilidade. E tudo passou a ser o contrário na vida dele. Ele perseguia, agora ele começou a ser perseguido. Tentaram matar ele várias vezes. Então ele sofreu no corpo dele, na vida dele, a perda do seu passado religioso. Mas ele encarou tudo isso como ganho. É o que eu acabei de ler aqui. Ele diz, olha, eu considerei lixo para ganhar Cristo e ser achado em Cristo mediante a justiça que procede de Deus baseada na fé. Agora, isso a gente tem que aplicar para nós. Talvez a gente hoje não tenha tantas perdas como Paulo teve. Mas o que Paulo está falando ali serve para nós também. Se por ser cristão a gente tiver algum tipo de perda, se a gente tiver que perder a amizade por ser cristão, se a gente tiver que perder bens por ser cristão, se a gente tiver que deixar de lado certas coisas por causa de Cristo, nós sabemos que tudo isso é porque, pela fé em Cristo, nós somos aceitos por Deus. E nós não precisamos mais confiar nessas coisas, nem nas nossas qualidades, nem em pessoas, nem nas nossas obras. E talvez isso, né, pareça um pouquinho distante da gente, né, meus irmãos, mas eu já falei muitas vezes para vocês. Esses dias eu vi notícia de novo, né, de países da África onde tem igrejas sendo fechadas, tem cristãos sendo presos e tem cristãos sendo mortos. Eles não estão perdendo só uma igreja, eles estão perdendo a vida. Então, o que Paulo está falando aqui tem que ficar claro para a gente. Se a gente tiver que fazer escolha entre Cristo e outras coisas, a escolha está clara. Mas nós não vamos perder o principal, que é a salvação. Porque pela fé em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Então, Paulo fala assim, agora o que eu mais quero é conhecer Jesus, participar da sua morte e ressurreição. Olha o que ele diz aqui no 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vocês ouviram bem o que ele falou? Se vocês costumam ouvir mensagens de igrejas assim, na internet, televisão, vocês vão perceber, pelo menos eu percebo, que o que Paulo está dizendo aqui é muito diferente do que muita gente está pregando por aí. E é muito diferente do que muita gente quer quando vai a uma igreja. Vocês ouviram? Paulo não está dizendo assim, eu quero em Cristo ter mais saúde,
Eu quero em Cristo ter mais bens materiais. Eu quero conhecer Cristo para ter muita prosperidade. Eu quero conhecer Jesus para ter uma vida tranquila. Ele não fala nada disso. Ele fala, o que eu quero é conhecer Cristo. E aí ele não fala assim, em primeiro lugar, quero participar da glória de Cristo. Ele fala, eu quero participar dos sofrimentos, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele está dizendo, eu quero ser como meu Senhor. Então, além do Paulo considerar o que ele tinha antes, né, como lixo, como sem valor, ele agora tem um outro objetivo na vida. Ele não quer simplesmente ser cristão só para melhorar a vida dele aqui no mundo. Pelo contrário, né, a vida dele, humanamente, só piorou. Ele foi morto depois com a sua cabeça cortada, porque pregava o evangelho. Então, meus irmãos, o que ele está querendo dizer aqui, e é o que Jesus diz também em muitos lugares do evangelho, é cruz e ressurreição são inseparáveis. Vocês vão receber hoje o boletim que eu escrevi, e lá eu coloquei uma mensagem que diz assim, a salvação passa pela cruz de Cristo. Cruz e ressurreição são os dois lados da mesma obra salvadora de Jesus. Então, o homem, a pessoa natural, o que é pessoa natural? É aquela que não tem a fé em Jesus. O que ela busca? Ela busca o prazer e evita o sofrimento. Até certo ponto a gente é assim também, né? E até certo ponto não está errado. Se eu estou com uma dor e tem um remédio que alivia minha dor, eu vou tomar, né? Se tem algo que me dá prazer, alegria, jogar futebol, assistir um filme, eu posso. Mas o ser humano sem Deus, ele só quer isso. É só isso que ele quer. Esse é o objetivo da vida dele. Mais prazer, 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 menos sofrimento. E não importa se com isso os outros vão sofrer. Então Paulo diz, enquanto a pessoa sem Deus vive assim, o cristão segue o exemplo de Jesus. E sabe que sofrer faz parte da corrida da fé. Sofrer faz parte da vida cristã. Veja, Jesus, ele não escolheu a cruz. Deus deu aquela cruz para ele. Assim é com a gente também, meus irmãos. Não é a gente que escolhe a cruz. A cada um de nós, Deus dá a sua cruz e força para carregar essa cruz. E aqui eu quero esclarecer de novo, né? Eu já falei outra vez. Quando Jesus fala assim, toma a sua cruz e me siga, ele não está falando que a sua dor na coluna é a sua cruz. Ele não está falando que uma doença na família é a sua cruz. Um marido chato é a sua cruz. Uma mulher chata é a sua cruz. Um doente que você tem que cuidar dele o resto da vida é a sua cruz. Não, isso não é a cruz do cristão. Muito simples. Por quê? Porque o não cristão também tem tudo isso, né? Todas as pessoas têm doença, todas as pessoas têm esse tipo de cruz. Ele não está falando disso aqui. Ele está falando do que a gente sofre por ser cristão, do que a gente perde por ser cristão. Essa é a nossa cruz. Mas ele diz, ele vai dar a cruz, mas ele também vai dar força para carregar. Às vezes a cruz é sim uma doença, não no sentido de que Deus dá a doença para a gente sofrer, mas assim, é você estar enfrentando a doença e como o Jó, lá no Antigo Testamento, você não amaldiçoar a Deus, você ficar firme na fé, mesmo que Deus não te cure. Às vezes, quando tem pessoas doentes, né, falam comigo, pastor, ora, né, para minha mãe, para minha avó, para o meu avô melhorar, tenho certeza que ele vai ficar bom, né? Deus vai curar. Esses dias ainda eu estava lá em Vitória, né, naquela alas, e tinha um senhor lá, a esposa dele de apenas 32 anos estava na UTI por um AVC. E ela estava melhorando muito lentamente, já estava 20 dias internada.
E aí eu conversando com ele, né, ele, eu tenho certeza, né, que Deus vai curar e tal. Tinha um outro senhor que estava a mãe dele internada, né, e eu disse assim para eles, Deus pode curar sim, mas o mais importante é que tanto os que estão doentes como vocês continuem firmes na fé, mesmo que Deus não curar. Porque Deus vai dar a cura maior, é a cura que cura todas as doenças, é a vida eterna. Então, meus irmãos, sofrimento não é sinal da maldição, do castigo de Deus em cima de nós, não, mas é um sinal da cruz de Jesus em nós. E Deus usa muitas vezes o sofrimento para nos abençoar, fazer a gente confiar mais ainda em Deus, e aí usar a gente como bênção para os outros, com a nossa vida fiel ao Senhor. No meu trabalho de pastor, quantas vezes assim eu visitei gente doente, né? Alguns estavam perto da morte. E como eu fiquei consolado de ver como aquela pessoa estava firme na fé. Enquanto talvez tinha gente falando assim, mas você ainda ama a Deus? Deus está deixando você sofrer? Então Deus pode usar, como usou o sofrimento do Paulo para abençoar outras pessoas. Então, meus irmãos, porque pela fé em Jesus nós somos aceitos por Deus, a gente quer, como Paulo, conhecer cada vez mais Cristo, participar da sua morte e ressurreição, na certeza da ressurreição final. Pela fé em Cristo nós somos aceitos por Deus. E aqui eu quero colocar a última parte do que Paulo fala aqui. Por causa disso a gente avança para o prêmio, vivendo uma vida nova em Cristo. Paulo sabia que ser cristão não quer dizer ser perfeito. Lá no versículo 12 e 13 ele diz, não é que eu já tenha recebido isso, eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então, Paulo diz, olha, eu não sou perfeito. E as coisas que eu fiz de errado, eu deixo para trás. Deus já perdoou. Eu olho para frente. Além de saber que ele não era perfeito, também Deus, é interessante, Paulo ele não fica agora se gabando também, tá? Dizendo coisas que a gente ouve por aí. Por exemplo, antes eu era assim, agora eu me converti, eu sou assim. Agora eu não faço mais isso, mais aquilo, eu não sou mais como aquele, eu não sou mais como aquela. Agora eu sou puro, agora eu sou melhor que os outros. Não, em nenhum momento Paulo fala isso. Não é para a gente falar também. Né? Se a gente vivia uma vida desregrada antes, graças a Deus que não vivemos mais. A glória é dele. Eu sempre falo na instrução de confirmandos, estudo bíblico, no grupo de curso bíblico, não usem essa linguagem, eu me converti. Né? Tudo eu. Não, ser nada. Jesus me converteu. E Jesus continua agindo em mim. Por isso eu posso melhorar, por causa dele. Então, meus irmãos, Paulo só diz assim, eu fui conquistado por Cristo. Ele resume tudo nisso. Eu fui conquistado por Cristo. E nós também, meus irmãos, né? No nosso batismo a gente foi conquistado por Jesus. Jesus já terminou a corrida. Jesus já conquistou a vitória por nós e para nós quando ele morreu e ressuscitou. E agora, veja, o que vale para a gente, o que motiva a gente, não são as incertezas da nossa vida, os medos, as fraquezas. O que motiva a gente é a justiça, a salvação, a vitória de Cristo na cruz. Por isso a gente avança para o prêmio. E o prêmio
É a coroa da vida eterna. Novamente, o prêmio não é algo que eu quero e Deus vai me dar. Eu ainda vi hoje uma postagem de uma pessoa que colocou lá uma oração do Antigo Testamento e ela aplicou mais ou menos assim: as coisas estão dando errado na minha vida, mas uma hora Deus vai abrir a porta e tudo vai dar certo. Pode dar, mas não é o que esse versículo quer dizer, né? Pode continuar dando errado. A gente quer que dê certo. E Deus, se quiser, vai fazer as coisas dar certo. Mas, às vezes, as pessoas pegam versículos lá que não estão falando disso, né? E falam assim, Deus, né, fechou uma porta, vai abrir uma janela. Não, às vezes não abre janela, não. A gente continua sofrendo. Por quê? Porque Jesus disse, se eu sofrer, vocês vão sofrer também. Deus pode nos abrir portas, pode, né, realizar muita coisa na nossa vida, mas às vezes não acontece. Eu fico pensando, né, meus irmãos, às vezes, nesses cristãos que eu falei para vocês que são perseguidos, eu acho que todos eles também tinham esse desejo. Puxa, a nossa igreja que vai prosperar, vai melhorar, vai acabar a perseguição. Não, o que acabou foi a vida deles. Deus não resolveu aquele problema para eles, mas eles estão no céu já com Jesus. Então, meus irmãos, nós avançamos para o prêmio que Jesus já conquistou para nós, vivendo uma vida nova. A gente não deve se acomodar, porque sempre tenho que crescer na fé, na vida cristã. A gente sempre tem que crescer, sempre. Então a gente não pode ficar acomodado, né? Por isso que eu falo tanto para vocês. Leiam a Bíblia, leiam Castelo Forte, leiam livros cristãos, participem dos estudos, ouçam boa música cristã, isso é para crescer, né? Também, nosso objetivo não deve ser nunca alcançar fama ou glória para nós. Porque Jesus e a sua humildade são a nossa motivação e o nosso modelo. Então, Paulo compara, né, nossa vida com uma corrida, que já tem a vitória garantida. E essa vitória de Jesus é a nossa motivação. E interessante, né? Numa corrida normal, normalmente quem ganha prêmio? Os 3 primeiros colocados, né? Nessa corrida da fé, todo mundo que chegar ao final ganha o prêmio. E numa corrida, né? Eu sei que tem alguns aqui que gostam de andar de bicicleta, talvez já participaram de competição ou correndo mesmo, né? Geralmente, quando a gente está correndo, o que passou atrás de nós não importa mais, né? Eu sei que a Fabiana anda de bicicleta, né, Fabiana? Se você ficar olhando para trás, não vai dar certo, né? Daqui a um pouco você vai bater em alguma coisa, vai cair. Então, na corrida da fé é a mesma coisa, a gente não fica olhando para trás, a gente fica olhando para frente, para a linha de chegada, né? Então, a gente esquece. Tem coisas que estão perturbando você do passado, coloca nas mãos de Deus. Tem coisa que você precisa perdoar ou pedir perdão, faça isso e deixa para trás. Você fez muita coisa feia antes, coloca nas mãos de Deus e deixa para trás, porque Deus diz, quando eu te perdoo, eu já esqueci isso aí. E vamos adiante na vida nova em Jesus. Lá em Hebreus diz assim sobre isso: deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa, né? Então, aqui, lá em Hebreus, o apóstolo está dizendo isso, olha, o pecado quer se agarrar na gente, mas lute contra ele, deixa de lado, continue a correr, não desanime, mesmo se você tiver obstáculos, porque você tem que correr olhando fixamente para Jesus. Ele vai te aperfeiçoar. Então, avançando para o prêmio, meus irmãos, que é a vida nova em Cristo, pela fé em Jesus, nós somos cada dia aceitos por Deus.
E é Deus que nos dá o seu Espírito Santo, que age em nós, e Deus faz isso por misericórdia, por amor. Por isso, quando a gente diz isso aqui, né, pela fé em Cristo somos aceitos por Deus, nós não confiamos mais nas nossas qualidades e realizações, nós queremos conhecer a Cristo e a sua morte e ressurreição, e nós avançamos para o prêmio, vivendo uma vida nova em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que você que já foi aceito, você que já foi transformado por Cristo, você que agora já está vivendo uma vida nova, que você possa levar Jesus e a sua salvação para muita gente ao seu redor, no seu dia a dia. Muita gente que a gente conhece que está andando sem rumo certo. Parece que vive muito feliz, mas no fundo não sabe para onde está indo. Não conhece ainda o prêmio verdadeiro que só Jesus oferece e dá, que é a coroa da vida eterna. Que cada um de nós possa dizer então que o Paulo diz aqui no final, ó, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Como é bom, meus irmãos, saber que o prêmio já é nosso. Se eu chegar em último na corrida, o prêmio ainda é meu. O prêmio é seu, o prêmio é nosso. Tudo isso por quê? Por causa disso. Vamos ler? Pela fé em Cristo, somos aceitos por Deus. Amém.